Como eu falei para vocês, num vídeo que eu fiz há poucos dias atrás, eu disse a vocês que eu iria tentar passar alguns resumos de algumas das disciplinas aí que o pessoal vai fazer as minhas provas agora do colégio. Então vamos lá, eu vou falar alguma coisa para vocês assim bem rápido do que necessariamente são algumas das questões aí envolvidas. E hoje eu vou falar para o pessoal aqui do segundo ano de Filosofia e Sociologia, tá? E a minha matéria de hoje aqui, que eu vou falar um pouquinho para vocês, é sobre o Renascimento Cultural. Bom, o Renascimento Cultural, pessoal, ele começou inicialmente na Itália. Tá? Era um movimento de artistas italianos em prol de uma mudança de paradigma. O que é um paradigma? O que é essa mudança? A mudança era o seguinte, era acabar de vez, tá, com as tendências do teocentrismo, ou seja, tudo era associado a Deus, ou todas as artes elas eram homenagens a santos, a presença do Filho de Deus ou a Deus mesmo. Essa era as ideias que você tinha durante o Renascimento. Para uma valorização maior do homem, o homem passou a se pintar, o homem passou a se reparar, o homem passou a cuidar mais dele do que necessariamente de conceder todas as suas criações a Deus. E essa é a marca do Renascimento Cultural. Os filósofos renascentistas, eles são pessoas muito voltadas às ideias técnico-científicas. O mundo estava se abrindo para novas ideias, e essas novas ideias vinham da ciência. A ciência era responsável por essas novas ideias. Isso era algo que realmente aborrecia muito a Igreja Católica, porque a Igreja Católica sabia que, acima de tudo, se isso acontecesse, ou seja, se cada vez mais pessoas adotassem a ciência e buscassem as explicações por meio de teorias, experimentações e, evidente, de métodos, elas deixariam a fé de lado ou, ocasionalmente, deixariam de crer que a igreja é realmente a solução de tudo. Nós sabemos que na Idade Média a igreja tem um papel muito maior do que simplesmente cuidar da fé. A igreja é, sem dúvida nenhuma, o grande administrador de todo o sistema medieval. Os reis analfabetos acabavam deixando todas as suas dúvidas e questionamentos na mão da igreja. E como a igreja tinha o conhecimento, detinha o conhecimento, utilizava isso a seu bel prazer. Bom, por que eu estou voltando na Idade Medieval? Para vocês entenderem que não é só a valorização do homem que o Renascimento Cultural traz, mas realmente há um novo começo na história da humanidade. Um começo que deu espaço para que ideias como hoje nós temos, que estudamos nas escolas, que são discutidas no meio acadêmico, elas possam ter a sua representação. E elas só são possíveis graças ao amadurecimento das ideias científicas e da valorização destas. Aqueles que não praticavam a ciência eram vistos pela Igreja Católica como homens certos, tementes a Deus, pessoas que respeitam a autoridade da Igreja. Mas aqueles que praticavam a ciência ou faziam questionamento sobre o funcionamento daquela organização, esses eram considerados hereges, impuros e deveriam, lógico, sofrer as consequências de sua heresia. E qual era a consequência? Era o julgamento no tribunal da Inquisição. Esse tribunal ele fazia o julgamento daqueles que cometiam heresias contra a igreja. Ou seja, falavam mal da igreja, questionavam seus ensinamentos, usavam a ciência no lugar de simplesmente acreditar numa fé cega e teocêntrica, e todos esses eram considerados culpados, todos esses eram considerados pessoas que não eram dignas aos olhos de Deus, segundo as ideias da Igreja Católica. Então, o que acontece? A Igreja Católica era a grande referência, era o grande centro das discussões. Mas as ideias que cada vez mais se firmavam no Renascimento Cultural, através da ciência, faziam que o poder da igreja enfraquecesse cada vez mais. As pessoas olhavam a igreja com outros olhos, já não mais com aquele olhar cego, onde as respostas estão todas lá.
essa diferença fez exatamente que o Renascimento cultural fosse um marco na história da humanidade. Um diferencial sem igual, que não envolveu só a questão cultural e artística, mas envolveu também a questão social e econômica. Foram as bases sólidas para que um liberalismo econômico ele pudesse se estabelecer e que as pessoas fossem donas de seus próprios pensamentos, donas das suas próprias ações, donas dos seus determinados e eloquentes futuros. Era isso que o Renascimento cultural trouxe. E é por isso que ele é tão valorizado através dos livros de história e principalmente ele é falado e novamente citado nos meios acadêmicos, e essa é uma discussão que nós precisamos levar. Temos que pensar também em conta que toda essa transformação, toda essa mudança social fez com que pudéssemos chegar até a sociedade que temos hoje. Uma sociedade muito mais dinâmica, uma sociedade muito altruísta, onde cada um busca o seu espaço, o seu caminho. Você pode não concordar com o mundo de hoje, mas não pode negar que as vantagens que o mundo de hoje oferece são realmente muitas em termos de conhecimento científico e principalmente na busca pelo seu próprio caminho. Hoje, você não é direcionado a buscar um caminho. Hoje, você é direcionado a pesquisar qual caminho melhor pode adequar às suas necessidades. Por isso, valorize o renascimento cultural e tenha ele na prática, na sua vida, pois, sem dúvida nenhuma, as mudanças sociais que aconteceram nesse período, elas se espalharam por toda a Terra e fazem a diferença até os dias de hoje. Beleza, pessoal? Resumidamente, basicamente e de uma forma bem coloquial, eu passei um pouco do renascimento cultural para vocês aqui. Espero que ajude os meus alunos a tirarem uma boa nota agora na prova. Valeu, até o próximo vídeo. Saúde e paz, o resto corremos atrás.